Você já ouviu falar do Teatro das Tesouras? Não? Então vem que eu vou te explicar. Imagina uma tesoura que tem duas partes que vivem se batendo, mas na verdade elas fazem parte da mesma estrutura. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a política, Ana? Pera aí que eu vou te explicar. Durante muitos anos a gente teve uma disputa política entre dois polos, o PT e o PSDB. Bom, pelo menos era isso que eles queriam que você pensasse, né? Esses partidos se enfrentaram durante 6 eleições, de 1994 até 2014. E a imagem que eles vendiam era justamente essa de polos opostos. E na prática, esses dois polos captavam a totalidade dos eleitores brasileiros. Ou você votava no PT, ou você votava no PSDB. E tem gente falando que a polarização surgiu de agora, né? Pois é, um pouquinho mais antigo do que vocês imaginam. Até que, por volta de 2014 e 2015, aconteceram alguns fatos que mexeram nessa polarização. A Dilma Rousseff ganha as eleições a presidente em 2014 por cima do Aécio Neves e afunda de vez o Brasil numa crise totalmente sem precedentes. E aí começa toda aquela história que vocês devem lembrar. O povo vai às ruas pedindo impeachment da Dilma, que já estava no seu segundo mandato, e o seu opositor, Aécio Neves, era curiosamente contra. Só pra você entender a situação que estava rolando naquela época, o PT praticamente estava destruindo o Brasil, que, digamos, é o que eles sabem fazer de melhor, né? E a principal oposição, que até então era o PSDB, estava indo contra o impeachment que podia derrubar a presidente que estava causando todo esse caos. E depois de muita pressão popular, o Aécio voltou atrás. Mas aí já era tarde, né? A presidente Dilma sofreu o impeachment, mas foi graças ao povo. Quase 7 milhões de pessoas saíram às ruas em todo o país. E aí, para piorar a situação entre PT e PSDB, veio a famosa Operação Lava Jato, que foi um dos maiores esquemas de corrupção até aquela época em todo o país. Os petistas e os tucanos ficaram apavorados vendo toda a sua liderança sendo presa. E diversas empresas envolvidas no escândalo doaram para campanhas de ambos os lados. Até que finalmente chega um momento emblemático. O principal líder do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, é preso. E o PT se afunda de vez. Pelo menos até aquele momento. A população via a roubalheira do PT, mas os seus opositores também estavam envolvidos. E aí o que fazer a partir de agora? Pela primeira vez em quase 20 anos, a tesoura estava cega. O sistema, então, ele precisava se rearranjar. E é aí que surge um novo nome, Jair Messias Bolsonaro. Um deputado até então desconhecido, quase 30 anos na função, com uma atuação, digamos, tímida, mas no cenário perfeito. E o PT derrotado com seu principal nome preso. A oposição, que até então era o PSDB, estava completamente fraca e não passava nenhum tipo de credibilidade. E aí a tesoura se afia novamente. Bolsonaro se elege em 2018 sob voto de protesto de milhões de brasileiros. E logo no começo do seu mandato ele inicia uma série de ações que vão totalmente contra o que ele havia prometido como candidato. O Jair Bolsonaro e toda a sua base votam a favor do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados e para o Davi Alcolumbre como presidente do Senado. E qual que era a desculpa que o Jair Bolsonaro dava nessa época? Ele dizia, bem, que ele precisava governar e que a ajuda desses nomes do Centrão, mesmo que fossem do Centrão, poderiam ajudá-lo nessa empreitada. E no mesmo ano, Jair Bolsonaro comete um dos maiores erros como presidente do Brasil. Ele indica Augusto Aras como PGR, que seria o Procurador-Geral da República. Além de estar fora da lista tríplice, o Augusto Aras foi conhecido justamente por dar uma festa em comemoração ao PT, reunindo diversos petistas na época. Mas se o Bolsonaro era contra o PT, por que ele indicou um petista para PGR? Lembrando que, em 2019, a Lava Jato ainda estava a todo vapor e o presidente Lula ainda estava preso. A gente precisava de um PGR que continuasse esse bom trabalho. Mas não foi assim que aconteceu, né? Em seus 2 anos de mandato, o Aras processou um total de 0 pessoas. E ele destruiu completamente a Operação Lava Jato. E quando questionado, Jair Bolsonaro disse que não existia mais Lava Jato porque não existia corrupção no seu governo. Será mesmo, Jair Bolsonaro? Pois é, segundo o próprio Jair Bolsonaro, até o PT tinha parado de roubar no seu governo. Curioso, né? E mesmo com todas essas ações, Bolsonaro volta a indicar o Augusto Aras para a PGR em 2021. E isso aqui é para quem diz que o Bolsonaro confiou no Aras e o Aras traiu ele. Se realmente o Augusto Aras traiu ele, por que ele indicou o Augusto Aras novamente em 2021? Os bolsonaristas chegam a dizer que o Bolsonaro não tinha governabilidade. Mas e todas essas indicações horríveis? A desculpa não era justamente essa? Conseguir governar? Aí fica aí o questionamento. Era realmente incompetência ou o Bolsonaro de fato se vendeu para o sistema? Para mim, é os dois, tá?
E aí vem outra péssima indicação do Bolsonaro. Cássio Nunes foi indicado a ministro do STF, com o aval de Dias Toffoli, ministro indicado por um governo petista, tá? Bom, e aí num acordo com os demais ministros, eles entendem que teve parcialidade na Lava Jato. E acaba com a pena de todos esses presos políticos, devolvendo a liberdade a todos eles, inclusive ao Lula. E quando questionaram o Bolsonaro sobre a indicação do Cássio Nunes ao STF, olha qual foi a resposta dele. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Pois é, segundo o Bolsonaro, não é porque o Lula estava preso que ele era culpado. E para piorar, o Lula ainda sanciona uma medida do Freixo, do PSOL, para criar o juiz de garantia. Além, claro, de ter vetado o projeto de lei que era o começo do fim da decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal. Sabe todas essas injustiças cometidas pelo STF? Pois é, o Jair Bolsonaro teve a chance de acabar com elas e não o fez. E por falar em STF, nesse momento o Bolsonaro também acaba com toda e qualquer crítica existente a respeito do ministro Gilmar Mendes do STF. Conhecidíssimo por soltar bandidos por aí. E sabe por quê? Gilmar Mendes nega a reabertura do caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Sim, o processo de rachadinha do Flávio Bolsonaro está parado nas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que Gilmar Mendes. Aliás, você sabia que o próprio Jair Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes à candidatura de prefeito da cidade de Diamantino, no Mato Grosso? E agora eu vou te falar como que anda essa tesoura nos dias atuais. De um lado, o PT volta a ganhar forças e o Lula ganha novamente a eleição presidencial, se tornando presidente do Brasil. Justamente devido a uma gestão horrível no governo Bolsonaro, que traiu tudo aquilo que ele havia prometido durante a sua campanha. O bolsonarismo comemora a soltura do Lula porque eles acreditam que é justamente contra ele que eles têm a maior chance de ganhar. E aí, o Bolsonaro dá mais um tiro no pé. Ele se filia ao PL, partido de Valdemar da Costa Neto. Pois é, o mensaleiro e ex-presidiário Valdemar. E não pensa que ele fez isso porque ele escolheu o menos pior não, tá? Bolsonaro e seus aliados têm muito orgulho do Valdemar da Costa Neto. Chegam até a venerar ele, falando que ele é realmente o grande líder da direita hoje. Fala sério, é uma sacanagem, né? E o que acontece? Lula é eleito presidente em 2022 e o bolsonarismo faz a pior oposição possível. E o cenário atual fica da seguinte forma. Lula, que em 2018 estava preso, hoje é presidente da República. Bolsonaro, seu maior opositor, que traiu todo o seu eleitorado, tenta lançar seu filho, que supostamente está envolvido em um esquema de rachadinha. A pilantragem do PT elegeu o Bolsonaro em 2018. E a canalice do bolsonarismo colocou o Lula de volta no poder em 2022. E aí, a tesoura continua. Lula e Bolsonaro são duas frentes da mesma moeda. Ou, como a gente está dizendo aqui, são duas lâminas da mesma tesoura. E nós só temos um nome hoje que consegue bater de frente com os dois lados. Renan Santos. É o único que não tem rabo preso com ninguém, que pode chegar lá e pedir impeachment de ministros do STF, como o Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. E ele já está em terceiro lugar nas pesquisas. A direita chama o Renan de esquerdista. A esquerda chama o Renan de filhote do Bolsonaro. Mas sabe o motivo disso? Medo. Principalmente quando estoura um grande escândalo de corrupção novamente, como esse do Banco Master. E se descobre que o líder desse escândalo, Daniel Vorcaro, tinha reuniões fora da agenda com o presidente Lula. E por outro lado, o Fabiano Zettel, sócio e cunhado do Daniel Vorcaro, fez doações milionárias para a campanha, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Tarcísio. Além, claro, dele ser pastor da Igreja Lagoinha. O Lula sabe que a sua melhor chance é contra o Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o Flávio sabe que a sua melhor chance também é contra o Lula. E o sistema se retroalimenta. Pois é, o malvado sistema tá junto com o Lula e com o Flávio Bolsonaro. E um não funciona sem o outro. E hoje, o único nome capaz de quebrar essa tesoura é o Renan Santos. Meu nome é Ana Ering, eu sou pré-candidata a deputada federal por São Paulo e me siga aqui para mais vídeos como esse.